Olá, hoje viemos falar do artigo intitulado Estudo de Sensibilidade de Infiltração na proximidade de uma lagoa costeira. Eu me chamo Aline e sou uma das autoras junto com Jader, Vicente e Elias. De início, destacamos que o monitoramento diagnóstico dos recursos é um instrumento de controle previsto na legislação e os modelos matemáticos eles podem vir a ser ferramentas úteis e eficazes nesse quesito, facilitando e auxiliando esse monitoramento. Por exemplo, na simulação de processos hidrológicos como a infiltração, com técnicas relacionadas à resolução temporal dos dados meteorológicos e as propriedades hidrodinâmicas do meio poroso, podem interferir na precisão de estimativas. Uma análise de sensibilidade pode ser uma alternativa fundamental para entender a contribuição individual de cada parâmetro hidrodinâmico nos processos hidrológicos. Nesse caso, trouxemos aí um estudo de caso aplicado na bacia de Iquipari, mais especificamente na Lagoa de Iquipari e seu entorno, que fica situado na cidade de São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro, na região norte fluminense. Ela é uma área superficial de 1,4 km, tem seu entorno aí a Restinga, e com aproximadamente uma extensão de 16 km, que separa aí a lagoa também do mar por uma estreita faixa de areia. Foi feita também uma campanha de coleta de dados em 3 pontos diferentes, identificados como a amostra 1, que é o ponto vermelho, que fica próximo à sede da RPP em Caruara, e a amostra 2 e 3, que fica mais próximo da Cevispa, que é no Porto do Açu. Esses pontos ficam distantes mais ou menos de 6.672,10 metros entre eles. Após esses resultados, as propriedades físicas foram inseridas aí no módulo Rosetta para estimar os parâmetros hidráulicos do solo, e esses valores relacionados, então, foram incluídos aí no arquivo Porus Media. O Porus Media ele é responsável por lidar com todo o fluxo de água e a quantidade de água contida no solo, podendo ser chamada também de umidade do solo. Ele é um módulo, então, do MOID. Foi utilizada, então, essa plataforma MOID com a interface do software OpenSol Fluids para elaborar esses dois cenários, com duas topografias diferentes e um polígono para definir a lagoa, com a altitude aí representada no modelo digital de terreno, escavada 1 metro para representar essa profundidade da lagoa de Iquipari. Então, foi feita uma simulação aí entre o período 6 ao dia 11, com uma precipitação de chuva real, que foi retirada aí da estação meteorológica da RPP em Caruara. E com os resultados das simulações, é possível comparar os processos de infiltração entre esses dois cenários, a saber, simulação 1, lagoa com volume de água inicial e maré baixa, e a simulação 2, a lagoa com baixo nível de água e maré cheia. Aqui são os dois cenários simulados, e aqui foi onde foi feito um corte vertical para a gente poder visualizar essas camadas de solo. Depois da simulação, foi feita eu trouxe algumas figuras estáticas para comparar essas duas simulações. As simulações aqui, por exemplo, são nos mesmos dias e horários, para poder visualizar que elas ocorrem praticamente da mesma forma. Aqui a visualização, então, a representação desse corte vertical em ambos os cenários e analisando através do canal de teor de umidade do Porus Media para esse período simulado que foi mencionado anteriormente. Com isso é possível perceber que não há mudança significativa, então, aí no processo de infiltração para os dois cenários extremos. Em ambos o processo, a infiltração ela ocorre de forma muito lenta pelo solo, fluindo sempre pelo fundo da lagoa. Não há observação aí de ocorrência de um fluxo lateral, seja do mar para a lagoa ou vice-versa. Mesmo propondo nesses dois cenários uma diferença de nível, entre esse mar e o fundo da lagoa. Propomos dois cenários que há essa diferença, um com o mar mais elevado e outro com a lagoa mais elevada, para verificar se há interferência, mas foi verificado que não. A infiltração ela vai ocorrer sempre da mesma forma para os dois cenários. Então, concluímos aí, pela análise dos resultados obtidos, que através das simulações, o processo de infiltração realizado em cenários extremos não muda, ele permaneceu o mesmo, com as mesmas características, e a elevada permeabilidade da constituição arenosa do terreno no entorno da Lagoa de Iquipari resulta aí em uma alta taxa de infiltração da água da chuva até as primeiras camadas do solo permeáveis ficarem saturadas. E
para um trabalho futuro, né, ele pode ser ajustado para considerar com detalhes os dados reais da área estudada, sugerindo aí, por exemplo, a implementação de pontos de monitoramento da RPPN para sensores de nível e umidade de solo para poder refletir a entrada do modelo mais próximo à realidade. Muito obrigada.